A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o cooperador Paulo Damasceno. Aqui é o Paulo Gabriel, e nós somos os pequenos cristãos. Os Pequenos Cristãos. Hoje nós estamos no Parque Ecológico do Escondidinho, aqui na nossa cidade. Vamos gravar conteúdo para vocês aqui hoje. A imagem que vocês estão vendo ao fundo aí, muito bonita, né? É aqui na nossa cidade. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o quê? Jonas e a desobediência, certo? Então você abra a sua Bíblia aí em Jonas capítulo 1. No decorrer desse livro você vai ver aí a história de Jonas. Pois bem, no livrinho aqui das crianças diz assim, ó: Jonas desobedece. Deus ordenou a Jonas que fosse pregar em uma grande cidade chamada Nínive. Jonas não queria ir para lá, já que as pessoas que viviam naquela cidade eram muito más. Então Jonas fugiu e foi em direção a outra cidade que se chamava Tarsis. Lembrou da história, né? Uma grande tempestade. Jonas tinha desobedecido a Deus, e enquanto navegava em um barco em direção a Tarsis, Deus mandou uma grande tempestade. Os marinheiros se assustaram muito porque a tempestade era muito forte. Jonas contou que havia desobedecido a Deus e que por isso tinha vindo aquela tempestade. Tem uma observação aqui embaixo do livro. Jonas percebeu que havia errado, certo? Você reconhece quando erra ou quando alguém não está bem? Você reconhece? Então os marinheiros decidiram lançá-lo ao mar. Quando Jonas caiu na água, a tempestade foi desaparecendo. Mas o que Jonas faria no meio do mar? O que ele faria no meio do mar? Ele se afogaria. E quando Jonas estava afundando, veio um grande peixe e o engoliu. Aí o peixe engoliu Jonas, Eu que não queria estar dentro da barriga. Olha o tamanho do peixe. Não tem. Misericórdia, você beber água e você comer ao mesmo tempo. Dentro do peixe, Jonas orou a Deus, pedindo perdão e dizendo que se Deus o livrasse da morte, Jonas faria o que ele havia ordenado. E passaram 3 dias e 3 noites, o peixe vomitou Jonas numa praia. E Jonas foi para Nínive, como Deus havia ordenado. Ele disse aos seus habitantes que deixassem de fazer o mal e seguissem a Deus, e muitos o fizeram. Terminou aqui a história de Jonas. O que vocês observaram sobre a história de Jonas? Bem resumida. Que não pode desobedecer a Deus. Não pode desobedecer a Deus. O que você observou? Deus castiga. Deus castiga. O preço da desobediência é o quê? São castigo. As consequências vêm. Aí quais que são as nossas desobediências hoje? Falando de filhos, quais são as nossas desobediências? Teimar com a mãe e com o pai. Teimar com a mãe e com o pai. O que mais? Também com a avó e com o vô e com o tio e com a tia. Com a avó, com o vô, com o tio, com a tia. Com a professora. Não é? Com os nossos líderes. Também com a diretora. Diretora. A diretora é mais brava do que ele. Pois bem, observamos aqui, Jonas, ele foi incumbido de uma missão, certo? Deus deu uma missão para ele. Para você ir pregar aonde? Em Nínive, certo? Mas ele, sabendo da história da cidade, ele falou: não vou para lá não. Eu vou para Tarsis. E ele comprou passagem para Tarsis. Tem um assim, vem assim, tem um negocinho. Ele comprou para Tarsis. Mas Deus, vendo aquela desobediência dele, precisamos fazer alguma coisa, certo? E perceba que quando você é desobediente, você acaba colocando outras pessoas na mesma consequência que você está sendo submetido. Veja bem, aqueles marinheiros, aqueles navegantes, eles estavam enfrentando uma grande tempestade por causa de quem? Por causa de Jonas, por causa da desobediência dele. Então, às vezes, quando nós desobedecemos os nossos pais,
os nossos líderes, os nossos professores, nós colocamos eles nas mesmas consequências que nós estamos. Mas quando o Jonas reconheceu, não, eu desobedeci a Deus, os marinheiros, então o problema está aí contigo, então. Lançaram ele no mar, certo? Mas Deus não desistiu do seu projeto inicial, que era o quê? Salvar pessoas lá em Nínive. Então ele enviou um grande peixe que engoliu a Jonas. E passados 3 dias e 3 noites, esse peixe vomitou Jonas lá na praia. Mas como que o peixe estava em uma cidade e depois foi para outra? Oi? Mas como que o peixe estava em uma cidade e depois... Não, o peixe estava no mar, certo? Aí ele engoliu a Jonas e levou ele para a cidade onde ele deveria ir. Porque Jonas pegou um navio, era para ele ir para Nínive. O trajeto para ir para Nínive, todo jeito teria que pegar o mar. A rota que era diferente, um para um lado, outro para o outro. Aí o peixe colocou ele na rota certa. Certo? Você vai para onde Deus mandou. Não é para desobedecer. As consequências das nossas desobediências, ela é como que, vamos explicar assim, como você joga uma pedra na água assim, que gera aquela onda, a nossa desobediência é daquela forma. Assim como quando nós desobedecemos qualquer ação, aquilo vai gerar um transtorno para todos que estão à nossa volta. Para todos que estão à nossa volta. Tipo, se alguém pegar e falar, não, falei que Deus quer do seu irmão. Aí depois o outro irmão pega e vai lá e come porque ele já comeu um chão, mas comeu o outro. Aí é desobediente, né? E zóio grande, né? Ele comeu do irmão. Então observamos o quê? Que Deus, ele é zeloso com a sua obra e justo. Então quando ele incumbiu Jonas dessa missão, certo? Ele sabia da dificuldade que Jonas ia enfrentar lá em Nínive. Deus sabia que a cidade era perigosa, que havia pessoas más, que fazia maldade, mas Deus o cuidaria de Jonas. Então, quando nós recebemos uma missão de Deus, nós temos a plena certeza de que Ele vai cuidar de nós. Que nós podemos ir e fazer o que Ele mandou. Certo? Outro ponto para nós podermos observarmos aqui, ó. Quando Jonas estava dentro do grande peixe, aí ele clamou a Deus. Tipo, se um amiguinho xinga o outro, aí o outro amiguinho vem e fala, não xinga não, Deus não gosta. Isso. Veja bem, quando Jonas está dentro do grande peixe, ele clama a Deus. Ele diz, está bem resumido aqui no livrinho de vocês, ó. Jonas orou a Deus, pedindo perdão e dizendo que se Deus o livrasse da morte, Jonas faria o que ele havia ordenado. Então, é natural que, muitas das vezes, ao desobedecermos, nós não consultamos a Deus, né? Simplesmente nós pegamos e desobedecemos. Mas, quando as consequências vêm, aí nós lembramos do nosso chamado, da ordem que foi nos dada e nos arrependemos. Aí colocamos de novo aos pés do Senhor. E Deus é tão misericordioso que, se o plano dele é esse mesmo, ele vai te ouvir e vai te atender. Veja bem, Jonas foi na cidade e pregou, mas que a baleia o vomitou na praia. Essa baleia poderia nunca mais ter devolvido ele, certo? Mas Deus sempre quer o melhor para nós. Nós é que muitas das vezes desobedecemos a Deus, mas o Senhor é aquele que cuida de nós. E trazendo para nossas vidas atuais, você que é criança, você que é filho, não é fácil, né? Acham que tudo que os pais falam, que os avós falam, que os responsáveis de vocês falam, parece que é tudo para prejudicar a gente, só quer o mal. Não é, quer o bem, porque quem ama protege. Quem desobedece os seus pais, a Bíblia diz que quem desobedece pai e mãe sofre grandes consequências. Não vai herdar o céu. Todas as pessoas que obedecem pais e mães têm um grande futuro. Por quê? Os pais só querem o bem para os filhos.
só quer os bens dos filhos. Pois bem, que vocês fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like. Deixa o like. Compartilha, comenta, nos dê sugestões de vídeos para que possamos gerar mais conteúdo para vocês. E vocês vão ver mais vídeos desse local aqui, que nós vamos gravar mais uns vídeos para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. E a paz do Senhor Jesus.